Como contratar outros professores? Eu acho que a pergunta aqui primeiro precisa de uma contra-pergunta, né? Você contrata outros quando os que você já tem já não tem vaga, não é isso? Não, mas a ideia também é como contratar professores de uma maneira geral, né? Ah, é? Então, pode ser que seja, mas enfim. O que acontece? Na nossa escola, todos os professores de guitarra são formados por mim. Então, a gente tem um ciclo de 2 anos ou 2 anos e meio, onde os alunos passam por um processo, né? E nesse período eu já vou analisando o perfil de algumas pessoas, de alguns dos alunos, que eu percebo que, além de ter sido um aluno de excelência, também tem um perfil de personalidade que enquadra naquilo que a gente precisa ali. Agora, às vezes a nossa maior dificuldade, porque isso é muito fácil fazer, né? Uhum. Pô, formei ele e já puxei o cara para dentro. É quando não é uma área, por exemplo, que eu leciono. Canto, bateria, baixo, então a gente tem que trazer de outros lugares. Normalmente vem por indicação, ou são pessoas que eu conheço, ou alguém conhece, tá? Mas que todos eles, galera, mesmo com indicação, mesmo sendo formado por nós, todos eles passam também por uma entrevista comigo, eu faço o perfil comportamental deles. Hoje, no passado não, mas hoje a gente faz isso. Por quê? Porque também a gente entendeu o seguinte, o Matheus fala isso também nas imersões. Às vezes tecnicamente, o cara é muito bom. E às vezes ele até dá uma aula muito boa, mas o cara é chato pra caraca, não dá pra conviver com o cara. Mas aí a gente já por esse processo aí de 2 anos, a gente já percebe se a pessoa é boa, a personalidade dela encaixa com o que a gente busca. A gente vê, mas é num teste comportamental também que a gente descobre mais coisas, né? Por isso que a gente aplica esse teste comportamental que tem na internet, inclusive testes muito bons. Não sei se você conhece desse assunto, mas se você é dono de uma empresa, deveria conhecer. Muda o jogo, muda as coisas. Agora eu vou perguntar para a poderosa chefona o que ela olha num professor de música quando ela quer contratar. Qual que é o seu olhar como empreendedora, e quando você desliga um professor também, por que ele desagrada, o que ele não cumpre dos requisitos que você imaginava? Então, na verdade, você falou certo aí, tanto para contratar quanto para mandar embora, a gente segue sempre a mesma linha. Primeiramente, que não adianta só o profissional ser um excelente professor. Ele precisa de aprender que existem regras, que existe o convívio com os colegas, existe o cumprimento, né, de algumas coisas dentro da organização, como relatórios. Eu já tive casos de professores, por exemplo, que não sabiam fazer um relatório, para que a gente pudesse tanto se reportar a mim do que estava acontecendo em sala, como para os pais. Então, isso você tenta treinar, você tenta trazer esse professor para essa realidade, explicar, ensinar, mas muitas das vezes é o tipo de professor que não gosta disso, de fornecer esse tipo de informação e de trabalhar dessa forma. Outra coisa, essa coisa da equipe, de trabalhar em equipe, de ser proativo. Muitas vezes o cara, ele é professor de guitarra. E ele foi para dar aula de guitarra, mas o professor, antes de ser professor de guitarra, ele é músico. Então, assim, ter esse olhar mais musical para a escola, a gente tem um lounge ali, às vezes entre uma aula e outra, a galera tá ali esperando, e a gente sempre estimula e a gente pede que os professores possam estar naquele ambiente, tocando, chamando a galera para fazer um som. Então, se o cara não tem muito esse perfil, a gente vai tentando estimular isso nele, mas se a gente vê que não rola, cara, é um ponto negativo para ele. Que aí começa a contar essa questão desses pontos negativos, sabe? Eu acho também que as escolas de música no Brasil, no geral, e eu já dei aula em escolas, em 2 escolas especificamente, que eram escolas até conhecidas, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, eram bem conhecidas até. E nesse tempo que eu passei ali, eu nunca participei de um conselho de classe, por exemplo. Uhum. Vamos falar sobre didática, vamos fazer aqui... igual nós tivemos hoje ali uma reunião de equipe para alinhar valores, missão, equipe. Na verdade, as escolas que você passou não tinha essa organização não nenhuma, tinha. né? O que acontecia? Eu entrava para dar a minha aula e acabou. Eu entrava e saía, não tinha nenhuma ligação. Parecia que eu não fazia parte daquilo, sabe? Entendi. E parecia também que as pessoas estavam tudo bem em relação a isso. Qual o problema disso? A escola não tem uma cultura. Não tem uma cultura. Porque cada professor tá trazendo a sua bagagem, o que é bom,
mas não tem um corpo que está em conformidade. Cada um está trazendo as suas próprias regras e tudo mais. Como as pessoas já estão acostumadas muito com... Os professores estão acostumados com esse tipo de comportamento das escolas, de ambiente, muitos deles não querem fazer nada além de só entregar a aula. Não querem colaborar. Eu acho que ser colaborativo é uma palavra importante, né? Esse adjetivo, né? Ser colaborativo. Você chegar e falar assim, cara, eu não estou sozinho. Depois de mim vai entrar um outro professor, ele precisa encontrar uma sala organizada, por exemplo. Se eu peguei um instrumento de uma outra sala, eu vou retornar esse instrumento para outra sala. Se eu usei um teclado aqui que não estava aqui, eu vou desmontar o teclado, vou levar para um outro lugar. Vou me colocar disponível para participar de algumas coisas, porque eu quero contribuir também. Essa proatividade é muito importante para mim. Mas como que você sabe disso numa entrevista? Cara, existem várias formas de você verificar isso na internet, tem material de graça aí, te ensinando a entender como que a pessoa fala isso através da boca mesmo, de sinais, de exemplos que você vai pedir nessa reunião. E para você que não é somente professor de música, mas para você que já é dono de escola, se você ainda não tem uma gestão mais profissional, cara, eu te encorajo a buscar isso. Porque quando você profissionaliza a gestão, você traz para sua equipe esse tipo de coisas, como treinamentos, como engajamento da equipe. Você traz a galera para próximo do que é a missão da empresa. Você começa a construir isso. A missão, a visão da empresa. A missão é o objetivo da empresa, tá? É o objetivo. Para que aquela empresa existe? Essa é a missão. A visão é aonde você quer chegar com aquela empresa, né? Então, o objetivo, a visão é onde você quer chegar e os valores que você precisa de ter, que é importante para que você alcance aquela visão. E aí hoje, inclusive no nosso treinamento, a gente falou sobre isso, a gente reafirmou essas coisas para a galera e falamos para os mais novos da equipe. E eu fiz questão de fazer uma dinâmica com eles sobre os valores. Quais eram os valores que para a gente não abre mão? Quais são os valores da Starling Academy? E aí eu me lembro aqui, eu posso compartilhar com vocês. O primeiro valor é o respeito. O segundo, ética e integridade. O terceiro, excelência e eficiência. E o quarto, transparência. Tati, mas é muito bonito. A pessoa nem sabe o que é isso. E aí, para que isso não exista, né, entre as equipes, porque nas equipes, assim, às vezes tem uma mescla de pessoas que têm um nível superior e pessoas que não, que são empíricas ali na música, até que vieram até nós e tem um estudo mais formal com a gente, mas que não frequentaram o ambiente acadêmico. Então, a gente pediu o seguinte: eu agora, dentro de cada um desses valores, eu quero que se formem equipes e que vocês, em cada equipe, vai falar de cada um dos valores e vai escrever para mim situações onde, por exemplo, respeito, valor respeito. Situações onde o respeito deve ser um valor que não pode ser perdido. Então, aquela equipe escreveu situações onde o respeito deveria ser exercido. Aí a outra falou de ética, integridade, a outra falou de transparência. Então eles trouxeram, cada um trouxe 5 situações. Foi bem legal, porque essas 5 situações agora eu vou colocar no manual de cultura da Starling. Quer dizer, eles nos ajudaram, eles foram colaborativos. Aquilo ali vai estar dentro do manual. Eles participaram, Eles participaram da construção desse manual. Então, para você que é dono já de uma escola de música, você precisa profissionalizar essa gestão. Só assim você vai conseguir crescer o seu negócio. Só assim você vai conseguir que não exista muito turnover, né, de funcionário. É um termo técnico de gestão, que é onde o funcionário entra e sai da sua empresa. Né? É uma rotatividade de funcionários. A gente não tem turnover. E assim, na mentoria que eu faço de gestão, o pessoal fica até meio bolado. Pô, você podia estudar isso aí e entender por que você não tem turnover. E eu não tenho mesmo, não tô ali mentindo. Os funcionários entram e não saem. Então, eu não acho que é um segredo, mas eu acho que é resultado de um trabalho que a gente vem fazendo. Obviamente que nem sempre foi tão profissional e a gente tem buscado essa gestão mais profissional todos os dias. Mas aí também é importante falar que a gente está falando muito do lado, às vezes, é uma coisa mais técnica e tudo, mas algo que eu acho que é um diferencial teu, inclusive,
que é a maneira como você trata os funcionários, né? Existe respeito e humanidade. É se importar com as pessoas mesmo, se importar de verdade. Isso é uma característica que você tem, né? De se importar. Então, acho que as pessoas também percebem isso, até porque muitas pessoas vêm de outros lugares que receberam um tipo de tratamento, que eram talvez mais uma pessoa ali. E dentro da Starling, elas são uma pessoa que você olha, que você cuida. Né? Você cuida. Hoje mesmo você começou, né? Falando com aquela música do... I was born to love you. To take care of you, né? Cuidar. Você falou, eu cuido de vocês. Realmente, você cuida ali, as pessoas percebem isso. Então, não adianta exigir e querer montar um monte de processo bacana se não existe humanidade, cara. Porque o que é uma empresa de sucesso? São pessoas de sucesso. É verdade. Né? Às vezes a gente fala sobre empresa como se fosse um organismo por si só. Não, o que está ali dentro da empresa são as pessoas. Se as pessoas estão felizes ali, a empresa, os alunos conseguem perceber que existe isso ali, esse diferencial. Então tudo começa em você tratar bem os funcionários. Se você não trata bem, se você não valoriza, aí tá tudo errado. Todo o resto que você faz, parece que você está enxugando gelo, né? É verdade.